é o mais importante. Share, cadê? Share screen. É isso aqui, né? Acho que não precisa dessa janelinha, né? O teu negócio de ver se tem gente pedindo entrada, é isso? É aqui no Teams, né? Eu não estou vendo. Não tem ninguém pedindo entrada, não, né? Então, seguiremos. Onde é que era mesmo? Agora não é aqui. É aqui. Pela programação, esta é a última aula de teoria de interseção clássica. Então, vamos, pelo menos, ser oficialmente apresentados à construção do anel de Chao em condições de não singularidade. Então, Fulton faz isso usando o fato de que, quando você tem uma variedade não singular, a diagonal é uma interseção completa local dentro do produto. Então, se em vez de fazer o produto de dois ciclos, digamos, W1 contra W2, você faz o W1 cartesiano W2, e isso você faz a interseção com a diagonal. É a mesma coisa, tá? Só que quando você olha para a interseção contra uma interseção completa local, isso é o que generaliza o que a gente fez para divisor de Cartier efetivo. Quando a gente tinha um divisor de Cartier efetivo, a gente tinha como fazer um ciclo de interseção bem definido, usando, então, um resultado de que, quando a gente tem um fibrado em retas, uma variedade irredutível, existe um divisor de Cartier associado, aí você pega o ciclo associado àquele divisor de Cartier. Vai ser uma coisa análoga em codimensão maior que acontece agora, só que é mais sofisticado e tudo se passa. Deixa eu primeiro completar o papo geral. Quer dizer, isso talvez seja das melhores variações que Fulton fez para a teoria de interseção, porque, entre outras coisas, como já tinha acontecido no caso de interseção em codimensão 1, ele se livrou do moving lemma. Você não precisa colocar ciclos em posição geral para fazer interseção, porque as coisas funcionam formalmente bem dentro do fibrado normal. É isso que a gente vai fazer de novo aqui com as técnicas que a gente já tem todas demonstradas. Então, na hora que a gente fizer esse produto de interseção, a gente vai ter um produto no grupo de Chao que torna o grupo de Chao, para uma variedade não singular, um anel, em que o produto, para a estrutura de anel, é induzido pela interseção de ciclos em codimensão apropriada, em codimensão correta. A gente diz codimensão apropriada é aquela regrinha da álgebra linear. A codimensão de interseção, você quer que seja a soma das codimensões. Tá? Eu vou ficar parado pelo menos uns 2 minutos aqui, porque esse diagrama tem que ser decorado. Talvez eu até repita aqui no quadro. Nós vamos basicamente ver do que é que se trata. X é uma interseção completa local em Y. V tem dimensão pura. E F é um morfismo arbitrário de V em Y. Então, com esse dado horizontal e esse dado vertical, a gente faz esse produto fibrado aqui, de maneira que W nada mais é do que a imagem inversa por F de X como um subesquema de Y. Aí o W vira um subesquema de V. Okay? Então, isso aqui é um mapa arbitrário. X é um subesquema de Y. Você pode fazer a imagem inversa, ou seja, pega as equações de X em Y e joga no anel de V. Isso define um subesquema W em V. Na hora que você tem um subesquema fechado de W em V, você pode fazer o cone normal. Eu vou rever aqui para vocês o que é. Esse cone normal de W em V vive dentro do pullback do cone normal de X em Y, que, como aqui é interseção completa local, esse cone normal
é, de fato, um fibrado vetorial. Estou repetindo. Começa com interseção completa local de x em y, o mapa arbitrário, onde o domínio V tem dimensão pura. Com esses dados aqui, a gente tem um cone dentro de um fibrado normal com base W. W é a interseção esquemática de x e V. Tá? Esse diagrama aqui é cartesiano. Ora, fibrado N sobre W não tem ciclos novos. Todo ciclo desse fibrado N provém da base. Em particular, esse cone normal que apareceu aqui, ele dá lugar a um ciclo bem definido no grupo de Chau de W. É esse que faz o papel. E as dimensões batem perfeitas. Quer dizer, mesmo que você esteja fazendo interseção de x contra x, a outra interseção, tá? Essa construção vai me fornecer em W um ciclo da dimensão correta. Isso é genial. E esse ciclo da dimensão correta vai ser, por definição, o ciclo da interseção nessa ordem, quer dizer, não é simétrico, é o ciclo da interseção de V por X. De X por V, se você puder trocar os papéis em que V também seja interseção completa, para poder trocar os papéis, então é um teorema o fato de que isso comuta. Mas isso não, a definição não é simétrica a priori. Tá? Então, eu vou repetir esse diagrama um par de vezes. Na hora que precisar, eu repito lá no quadro. Mas, por enquanto, a gente pode seguir. Essa aqui é uma imersão regular. Quer dizer, o ideal de x em y é gerado localmente por uma sequência regular de comprimento R. Você pegar uma carta fim de y, o ideal de x nessa carta fim vai ter que ser gerado por uma sequência regular. Tá? Se você pegar o aberto aqui, suficientemente pequeno, por exemplo, localizando. Então, V tem dimensão pura, W é a imagem inversa esquemática de x em y aqui para V. Então, a gente tem esse mapa aqui, pensa em termos de anéis. Você tem um mapa A para um homomorfismo de um A, anel de coordenadas de Y, para um B, anel de coordenadas de V. O ideal de x em y você joga para dentro desse B aqui, é o que define W. E se a gente quiser fazer as interseções, vai ser tomado outra inclusão. Pode ser uma inclusão, mas a gente vai realmente se sentir mais confortável e ter mais ferramentas fazendo interseção contra o morfismo. Mas, para funtorialidade, coisas assim, é importante a gente ter nessa generalidade. Tá? Claro que, heuristicamente, a gente quer pensar no caso, especificamente o caso, em que x é não singular, o y é x cartesiano x, isso aqui é um mergulho diagonal, o V é um V1 cartesiano V2, então essa construção que me dá é a interseção, o W passa a ser, então, a interseção esquemática de V1 contra V2. Tá? E vai me dar lugar a um cone no fibrado. Fibrado, os ciclos provêm todos da base de forma única em equivalência racional, porque a gente tem um isomorfismo, que foi demonstrado, quando a gente tem um fibrado vetorial sobre uma base arbitrária, o grupo de Chau da base é isomorfo ao grupo de Chau do espaço total do fibrado vetorial. Então, qualquer ciclo que você tiver no espaço vetorial, no fibrado vetorial, ele provém de um único ciclo bem definido na base. Isso é que permite fazer as definições aqui. Então, N, isso aqui não é notação simplificada para o normal de x e y, não. O normal de x e y vive sobre x aqui. Nós está pegando o pullback para W. Então, esse N é o pullback para W desse fibrado vetorial de x e y.
E, por fim, a novidade, entre aspas, é o cone normal de W em V. E vamos à definição dessa última coisa que está faltando. Alguma dúvida aqui com essas informações? Namora mais uma vez esse diagrama, que ele vai usar o tempo inteiro. E nas primeiras tantas transparências, eu até repito aqui, como cortesia para a clientela. Tá? Então, com esses dados descritos aqui, a gente vai ter bem definida uma classe de interseção de V, na verdade de F, por X em Y. Tá? É assim que a gente lê. Isso vai viver no grupo de Chau de W, que é a interseção física. Tá? W, por definição, é a imagem inversa de X em V. Então, faz o papel da interseção física, no caso em que X e V são ambas inclusões. Tá? Só que essa interseção física não precisa ter a dimensão correta. Aliás, você poderia estar fazendo X contra o próprio X, a interseção ia ser X, e você pede que a dimensão da interseção seja a soma das dimensões, que não vai acontecer aqui. Mas quando você passa o cone, o milagre acontece. Isso é daquelas ideias geniais que depois você vê que não podia ter sido outra, mas demorou uns 40 anos de história de geometria algébrica até ser feito. Tá? Você pensar que o primeiro desenvolvimento teórico de interseção com CR, isso aí é dos finais dos anos 60, 68, pré-70. Tá? E essa construção do Fulton é de 72, 75, mais ou menos, por aí. Então, esse X contra V, às vezes vai ser importante explicitar quem é o mapa F. Tá? Quando essa interseção física tem a codimensão esperada, a esperada é o quê? Veja, X é dado por R equações locais fazendo a sequência regular em Y, então o W em V vai ser dado também por R equações locais. Só que quando você faz essa mudança de base, não precisa continuar sendo, como é que se diz, sequência regular. Você começa com a sequência regular, manda para outro anel a imagem homomorfa, lá vai aparecer relações, tá? E pode deixar de ter uma sequência regular. Agora, de todo jeito, quando o W tem a dimensão pura esperada, tá? Aí o que acontece é que o grupo de ciclos nessa dimensão, que é a dimensão máxima esperada, é a mesma coisa que a equivalência racional, porque quando você está na dimensão máxima, não tem relações de equivalência racional, porque não tem nada de dimensão maior para você pegar funções racionais em cima. Tá? Então, caso particular em que aqui também é um mergulho, tá? Quando essa interseção aqui é exatamente o que o W denota, tá? Então, esse ciclo de interseção vai ser uma combinação das componentes irredutíveis da interseção física. Okay? E o ponto agora vai ser o seguinte: quem vai fazer o papel desse ciclo de interseção é moralmente C. Só que você está no lugar errado. A gente quer a interseção dentro de W. Só que a nível de equivalência racional, cada C que você der em N corresponde a um único ciclo em W. Porque os grupos de Chau de N e de W são isomorfos. Tá? Fibrado vetorial, você não tem ciclos novos e tem, de fato, um isomorfismo entre o grupo de Chau de W e o grupo de Chau de fibrado vetorial N. Então, se você pegar um ciclo C, de qualquer que seja a dimensão, ele vai ter representando
na base, um ciclo de dimensão. Aqui você tinha menos a fibra que você vai compensar, né? Quer dizer, quando você sobe de W para N, você aumenta a fibra. Tá? Mas estou olhando agora para o isomorfismo inverso. Então, um ciclo que você pegar aqui dentro de N, encolhe a fibra, tá? Para obter em W na dimensão correta. Então, isso aqui é a declaração de intenções. A partir desse diagrama, produzindo o grupo de Chau de W, produzindo o grupo de Chau de W, um ciclo que vai generalizar o que acontece no caso de dimensão 1 que a gente já fez há mais ou menos um mês atrás. Vejam que, como aqui o I é uma imersão fechada, por mudança de base, esse J também é uma imersão fechada. Consequentemente, o ciclo que você pegar aqui na base em W vai dar lugar a um ciclo em V. Por imagem direta que a gente tem direito de fazer, que não muda a dimensão. Imagem direta não muda a dimensão. Tá? Então, faz sentido você chegar e dizer que esse ciclo que você obtém aqui em V, apesar dele ser proveniente de W, é o ciclo de interseção de V contra... Tá? Eu não estou prometendo nada aqui em X, porque esse mapa de V para Y não precisa ser próprio. Eu não tenho imagem direta aqui. Também não preciso. Tá? Então, vamos ao cone normal, que vai ser o mocinho da aula de hoje. Tá? Moralmente, quando essa inclusão de x em y é com a dimensão 1, quer dizer, só uma equação local, não divisor de zero, para sequência regular, a gente está com o caso de um divisor de Cartier efetivo. Eu não sei se vocês lembram o que acontecia nesse caso. Você pega um divisor de Cartier efetivo, você tem o fibrado normal dele, e esse fibrado normal, restrito aos lugares convenientes, você podia representar como sendo um divisor de Cartier e pegar o ciclo associado. É um análogo disso que a gente vai fazer. Okay? No caso do divisor de Cartier, a gente tinha o normal de X, que era o OXX, se vocês lembram. E o que fazia o papel de cone era, digamos assim, um divisor de Cartier que representava o line bundle restrito aonde você quisesse. Tá? Então, pensa agora no diagrama em que no lugar de variedades aparecem anéis de coordenadas. Então, você tem um anel A aqui, aplicado no anel B aqui. Se você quiser um anel C aqui, essa velocidade tensorial desses dois aqui, isso é o W. Então, o W é um subesquema fechado de V, dado localmente pelas mesmas equações que você tinha de X em Y, só que jogados no anel de coordenadas de V. O cone normal de um subesquema fechado como W em V é você pegar o ideal, então o J é o ideal de W em V. Você pega o ideal J e faz essa, como se chama, fibra especial da álgebra de Riesz. A álgebra de Riesz, que é onde aparece o blow-up, é você pegar a soma direta dos JNs. Aí você restringe isso à fibra especial, você pega a imagem inversa do fechado em que você está fazendo as contas, aí ele vira essa álgebra graduada, que a gente não está pegando o próximo, está pegando spec, isso aqui é tudo afim.
Então, o cone, isso aqui é um cone afim. É o cone afim normal de W em V. Cuja heurística é aquela que você imagina mesmo, é pegar cone. Tá? Pegar um cone de uma variedade dentro de outra. Então, por algebrismos mais ou menos elementares, você vê que aqui a gente tem o ideal de x em y, que é gerado por uma sequência regular. Consequentemente, quando você faz o conormal, que é I módulo I ao quadrado, isso é localmente livre. Isso sobrejeta no Jn módulo Jn mais 1. É aquela história de você tem um dimorfismo, faz produto tensorial, continua com o dimorfismo. Então, o que você tinha, o IN módulos IN mais 1, tensorizado contra o anel de coordenadas de V sobre o anel de coordenadas aqui de Y, sobrejeta nesse quociente Jn por Jn mais 1, para cada N. Isso aqui, se você pegar a soma direta da álgebra graduada, isso aqui, se você pegar a soma direta da álgebra graduada, que a gente já considerou aqui em cima, aí você pode projetivizar, tá? Se quiser. Ou pode pegar a álgebra simétrica, pode pegar, como eu fiz aqui. Como isso aqui é sobre, você vai ter uma imersão fechada. Então, quando você pegar spec disso, é o que eu chamei de cone. Quando você pega o spec disso aqui, é o pullback do normal de x em y, olhado aqui em W. Tá? Então, se pega a soma direta aqui, a soma direta dos n módulo n mais 1 é o que corresponde ao fibrado normal de x em y, é fibrado por conta da hipótese de interseção completa local. Você tem um fibrado vetorial aqui sobre x, você faz o pullback dele para W, que significa fazer o produto tensorial contra o homomorfismo que você tinha aqui ao contrário. Essa sobrejeção aqui permanece e a gente ganha um subesquema fechado do normal de x em y feito pullback para W, isso aqui é o que eu chamei de N. Tá? Então, o cone normal vive dentro do N. Isso aqui é o isomorfismo, por conta da hipótese de ser localmente interseção completa. Quer dizer, não é sempre que que o cone normal, soma de n por n mais 1, é a álgebra simétrica da parte de grau 1 e módulo I ao quadrado, não. Para isso acontecer, você tem que ter sequência regular. Tem que ser localmente gerado por sequência regular. Então, esse cone normal é um fibrado vetorial de fato, que é o fibrado normal. Tá? Então, pela última ou penúltima vez, esse diagrama, o que está me produzindo é um fibrado normal N com base W e um cone que reflete a interseção de X contra V. Tá? Porque eu estou pegando as equações de X em Y e jogando aqui para V. Esse cone, a gente vai ver, tem dimensão pura esperada. Sempre, se você descontar a dimensão da fibra, você ganha um ciclo em W da dimensão correta, que é o quê? É o que você tinha menos R. O menos R por quê? Porque a gente tem uma interseção completa local que se espera, a heurística, que cada uma dessas equações faça cair de uma dimensão. Isso acontece efetivamente quando a gente tem uma sequência regular. Então, estou simplificando a notação. O meu N é o pullback do normal de x sobre y para W. É um fibrado vetorial de posto R.
E o C é um subcone desse também cone, só que aqui é um cone particular, porque é álgebra simétrica de um módulo localmente livre. Mas, então, tirando todos os penduricalhos, a situação é essa. A gente tem W, que faz o papel da interseção física de V contra X, tem um fibrado normal aqui, e tem um subesquema fechado de N, que é o cone. Isso vive dentro de N, consequentemente, vai corresponder a um único ciclo bem definido no grupo de Chau de W. Oi? Então, vocês estão sendo oficialmente introduzidos à interseção oficial de um mapa F com domínio de... A única hipótese sobre F é que o domínio tem dimensão pura. Ok? Porque o ciclo que a gente vai definir, digamos que o V tem dimensão pura K, aqui eu tenho R equações independentes, a gente vai definir um ciclo que tem dimensão K menos R. E esse K menos R vai aparecer magicamente descontando a dimensão da fibra, que a gente tem de N para W. Tá? Isso aqui é um fibrado vetorial, dimensão R. Qualquer ciclo nesse fibrado vetorial corresponde a um único ciclo na base de dimensão a que você tinha descontado R. Descontado por quê? Porque quando você olha para o isomorfismo inverso, você está somando a fibra. Tá? Então, por definição, essa classe de interseção aqui, também denotada assim para enfatizar o papel de F, ou ainda uma I upper streak, que não importa bem porque essa notação está sendo feita aqui agora, não. Ok? Então, é a única classe na base do fibrado vetorial que corresponde à classe do cone lá em cima. Esse cone me dá um ciclo no espaço total do fibrado vetorial que corresponde a um único ciclo na base, de dimensão K menos R. A existência de unicidade é aquele isomorfismo do grupo de Chau de N com o grupo de Chau da base, válido para qualquer fibrado vetorial. Tá? Então, esse ciclo de interseção vive em AK menos R, onde K era a dimensão pura de V. E isso porque a gente vai ver que C, quer dizer, esse cone normal sempre tem dimensão correta. Tem sempre dimensão pura K. K era quem mesmo? Era a dimensão do ambiente V. V tem dimensão pura K. Você pega um subesquema fechado qualquer desse esquema de dimensão pura K, o cone que aparece aqui tem sempre dimensão pura igual a do ambiente. Tá? A ideia é a seguinte: você está pegando o cone normal, se a base for pequenininha, a fibra vai ser grande. Mas a dimensão do cone é sempre a mesma. Tá? É a dimensão do ambiente. Tá? Então, vamos ver agora formalmente porque aqui cone tem dimensão pura. Tá? A demonstração, o argumento principal é um pouco anticlimático. Porque você vai para um certo blow-up, você sabe que o difusor excepcional tem dimensão 1 a menos, aí é só fazer as contas. Tá? Como é que aparece esse blow-up? Eu não peguei um cone, então é natural que você pense na projetivização desse cone. Isso é o tipo de coisa que você faz quando você faz um blow-up. É isso que está acontecendo aqui. Então, V dimensão pura, como naquele diagrama. Pega aqui um subesquema automaticamente fechado. W em V é um subesquema fechado. Então, esse cone
que é, por definição, spec de Jn módulo Jn mais 1, soma direta dessas coisas aí. Esse cone tem dimensão pura igual à do ambiente. Então, vamos sujar um pouco ou limpar as mãos, aí depende do ponto de vista, né? Com um pouco de álgebra comutativa. Tá? Dimensão se calcula sempre em qualquer aberto, em que as coisas sobrevivam. Olha para o ideal de W em V, supondo agora já V afim. Aí você faz a soma de Jn módulo Jn mais 1, e o spec disso aqui é o cone, por definição. Tá? Na transparência anterior era um feixe, aqui já virou tudo ideal, a gente pegou uma carta afim. Essa história de você fazer C cartesiano a 1 é o análogo de quando você tem um aberto afim a N. É um aberto o AN mesmo. Aí você quer passar para o projetivo. Pega o fecho projetivo. O que é que você faz? Você pega uma cópia adicional, né, tipo CN, você faz o CN mais 1 e projetiviza. É o análogo que está sendo feito agora, só que em vez de você pegar um aberto a N, você pega um cone. Você pega o cone, põe um fator trivial aqui adicional. Isso aqui, do ponto de vista de álgebras graduadas, é pegar essa álgebra graduada e acrescentar um gerador. Esse T aqui é a coordenada em A1. E agora você projetiviza. Okay? Faz essa projetivização. Então, lembra, quando a gente tem uma álgebra graduada e você projetiviza, o que é aquela cobertura afim canônica que define proje? Você pega elementos homogêneos daqui e deshomogeneiza nesses elementos, pegando frações que têm numerador e denominador do mesmo grau. É essa a construção. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Você pega a deshomogeneização em T, você pensa em T como sendo um elemento de grau 1, aqui, você deshomogeneiza nele, o que significa pegar frações que o denominador seja uma potência de T e o numerador qualquer coisa que dê o mesmo grau que esse N que você pegou aqui embaixo. É assim que faz a cobertura habitual de proje. E quando você faz essa localização da álgebra graduada em T no próprio T, tchau T. Isso aqui é isomorfo a o anel de coeficientes. Okay? Então, esse aberto canônico que a gente pegou aqui é o cone afim que a gente tinha lá embaixo. Tá? Ele é denso. Por que ele é denso? Porque quando, você, né, quando você faz aquela cobertura estándar do proje por afins, e você localiza no homogêneo, ou mais geralmente, quando você pega um anel e vai olhar para a cobertura afim, você pega potências de um cara fixo, isso aí vai dar um aberto não vazio, se isso assim, o cara em que você está fazendo a localização é não nilpotente. Se nilpotente, você está fazendo 0 igual a 0, digamos assim. Tá? Não define nada de novo, mas é não nilpotente. Okay? E se esse fulano aqui é não nilpotente, se você multiplicar... Lembra que as interseções dos abertos afins canônicos, você faz multiplicando os caras, né? Quer dizer, um A índice F, interseção... Quer dizer, spec A índice F, interseção spec A índice G, é spec A índice F vezes G. É essa tábua de multiplicação que eu estou usando aqui na topologia de Zariski. Aí você deduz que isso aqui é não vazio. Okay? Então, a dimensão de C vai ser a dimensão do ambiente. É um aberto denso, a dimensão é a mesma. Okay?
Agora, a dimensão desse cara aqui, como, que é o que a gente precisa agora, você identifica essa projetivização como divisor excepcional do blow-up. Guarda essa anotação aqui, porque a gente vai usar isso aqui pelo final da aula, possivelmente, se a gente chegar num termo no final da aula. É o que aparece na deformação, a tecnologia de deformação ao cone normal. É a coisa mais sofisticada que vai ter na história aqui. Mas, de todo jeito, o que emitiu? É o blow-up de V cartesiano A1 ao longo desse fechado próprio. Lembra? W era um fechado em V, tá? Podia até ser igual a V, fisicamente. Tá? Mas, como você fez esse fator extra A1, W cartesiano 0 certamente é um fechado próprio aqui. Você pode explodir. Tá? Você explode um fechado próprio, toca. A explosão tem dimensão pura K mais 1, porque é a dimensão de V cartesiano 1. Lembra, V tem dimensão K. Você pôs uma cópia extra aqui, ficou K mais 1. Toca. E o excepcional, você somou um, subtraiu a dimensão K que foi prometida aqui, aparentemente por um arrudeio, mas a conta é natural. Tá? Primeiro eu prometi fazer uma conta de uma dimensão, olhando como aberto denso em um lugar onde você sabe calcular a dimensão. Sabe calcular a dimensão por quê? Porque é uma explosão. Explosão não muda a dimensão. Tá? E de quem você estava explodindo, você sabe qual é a dimensão, você ganhou um K mais 1, subtraiu um do excepcional, ganhou o K, que era o prometido. Então, cone normal, axioma cone normal de um W em V tem dimensão pura igual à dimensão de V, V sendo suposto de dimensão pura K. Então, um caso particular importante é que se o próprio X era a interseção completa local em V. Se o X também tem dimensão pura K, e o V é o próprio X, então estou fazendo a auto-interseção. Estou pegando X vindo embaixo na horizontal, e o V eu estou pegando o próprio X, é um mapa, dimensão pura que estou supondo, estou fazendo a auto-interseção de X contra X, e a gente já tinha visto essa fórmula no caso particular de divisor de Cartier, que é o caso de codimensão 1. Isso aqui generaliza a fórmula de auto-interseção. A auto-interseção de X contra X no ambiente Y, onde ele é a interseção completa local, é a classe Chernyshov do fibrado normal, calculado em X, dentro do grupo de Chau, na dimensão correta. Agora, veja, o W era definido em V pelas equações que definiam X em Y cá embaixo. Não precisa ser interseção completa local lá em cima. Mas se você quiser assumir essa hipótese de que isso aqui também é um mergulho regular, o cone vai ser igual ao próprio fibrado normal. Tá? Você vai ter um fibrado dentro do outro com o mesmo posto. Não são iguais. Tá? Porque aqui é fibrado, não é subfeixe, não, é fibrado vetorial mesmo. Tá? Estou usando o fato de que quando você tem um epimorfismo de fibrados vetoriais do mesmo posto, ele é automaticamente um isomorfismo. Então, nesse caso, esse ciclo de interseção é o ciclo da própria base W que tem a dimensão correta, K-R, me dá um ciclo bem definido em W. Mas, nesse caso, a classe de interseção é a classe do esquema físico de interseção. Isso não precisa acontecer em geral, mesmo que você tenha a dimensão correta. Tá? Então, um caso importante de ter em mente em que isso acontece é quando a dimensão é correta e o ambiente V é Cohen-Macaulay. Tá?
Aí aquela história, quando você está com um ambiente com M. Macaulay, você pode verificar se uma dada sequência é regular, se isso assim a dimensão cai do número correto esperado. Tá? Bom, então, moralmente, você é obrigado. Eu mencionei, mas você, no princípio, tem que verificar que no caso antigo, quer dizer, no caso com a dimensão 1, as duas definições realmente coincidem, porque formalmente não é a mesma coisa, tá? Mas vamos ver que é a mesma coisa. Então, supõe primeiro o caso, que era o pior caso que a gente definia a autointerseção de um divisor de Cartier efetivo, né? Quer dizer, a interseção física você não mudou nada, mas a autointerseção vai estar na dimensão correta, porque você vai pegar aquele fibrado vetorial de posto 1 e representar por um divisor de Cartier. Tá? Então, aparece a dimensão correta do mesmo jeito. Então, nesse caso, o W é simplesmente a seção nula em M. Tá? Então, veja, eu tenho N sobre W, dimensão relativa a 1, o W aí é simplesmente a seção nula. Aí você pode interpretar como sendo esquema de zeros de uma seção desse produto, em que a seção manda identidade na primeira coordenada e zero na segunda. Okay? Isso aqui é uma seção regular. Como isso é uma seção regular, o esquema de zeros representa a classe de Cherny-Top. Tá? Um dos resultados sobre classe de Cherny-Top que a gente mais repetiu aqui, é o que, digamos assim, é o que popularmente mais se aplica em geometria enumerativa. É a classe de Cherny-Top de um fibrado vetorial, do qual você tem uma seção que se anula na codimensão correta. Então, está aqui um fibrado vetorial com base N. Tá? Você pegou uma seção que é essa seção aqui. Onde é que ela se anula? Ela se anula em V igual a zero, que é exatamente a seção nula que dava W dentro de N. Tá? Então, por conta da fórmula geral para a classe de Cherny-Top, esse ciclo aqui representa a primeira classe de Cherny do fibrado N, avaliado em N, que por propriedades de naturalidade, quer dizer, você aplicar uma classe Cherny embaixo e fazer o pullback é a mesma coisa que primeiro faz o pullback e aplica a classe Cherny em cima. Okay? Sai a fórmula que a gente precisava. Esse ciclo de interseção representa a primeira classe de Cherny de N. Então, a definição nova coincide com a definição velha. É essa a conclusão final. Esse interrogação é porque quando eu compilei, a parte do texto não estava não estava lá, mas se refere ao coisa, é o caso antigo de autointerseção de um divisor de Cartier efetivo. Então, agora vamos para o caso em que o W é um subesquema próprio de V. Então, esse é o caso em que W é um divisor de Cartier efetivo em V. Tá?
E agora a gente vai dar uma fórmula para a classe de interseção em termos de fibrados naturais que aparecem nessa construção aqui. Então, lembra, né? A gente olhou para o fecho projetivo do cone, né? A gente fez um cartesiano A1 e projetivizou. Isso vive dentro dessa projetivização. Então, a gente tem um fibrado projetivo aqui. Aparecem fibrados naturais aqui, né? O O-1. Aí você tem um quociente tautológico que eu estou chamando de Q. Essa é a construção de qualquer fibrado vetorial. Você projetiviza, aparece o O-1, que a gente chamou de tautológico, e aparece o quociente tautológico. Então, nessas condições, você mostra que o ciclo de interseção pode ser obtido fazendo interseção em cima do fecho projetivo do cone contra a classe de Stern top desse fibrado tautológico quociente Q. Isso segue de resultados que têm a ver com o cálculo da classe Stern top de fibrados vetoriais em várias situações vistas no passado, que eu não vou voltar a detalhes agora, não. Realmente não vou. Mas é simplesmente leitura com as letrinhas devidamente substituídas nessas referências, que fica como exercício se descobrir que referência é. Mas é mais ou menos óbvio. Tá? Estão vendo que eu estou me referindo aqui a uma notação que era excisão, né? Esse J aqui era restrição ao aberto, que aparece em excisão. Uma observação que é importantíssima e que eu vou gastar um tempinho aqui até eles convencer disso, é que mesmo que a interseção física seja a correta, a classe de interseção é um ciclo, em geral, menor do que o ciclo do W. Tá? E vamos ver um exemplo que todo mundo tinha que ter no bolso para sacar na hora que se precisa. A figura é essa. Você vai para A4 e pega dois planos se cortando num ponto. Isso é altamente não coemável. Tá? Então, eu tenho um A2 e outro A2 mergulhados em A4, se encontrando só num bi. As dimensões cabem para isso. Tá? Então, isso aqui é a união que eu me referi. Tá vendo? Você faz, tem um A2 que é x igual a y igual a 0. Tem outro A2 que é z igual a w igual a 0. Essa interseção aqui, eu vou acrescentar uma equação. Eu vou mover o plano x igual a z e y igual a w, eu vou mover um parâmetro t. Tá? O meu ideal em t é, você começa com a união dos dois A2 que se encontram num bico. Essa interseção aqui significa a união dos dois A2. Só que agora eu vou cortar isso aqui com um A2 que vai marcar em cada um desses dois planos um ponto bem definido. Então, essa minha figura aqui, cada dedinho aqui é um A2. Aí eu venho com um terceiro A2, só que esse terceiro A2 corta cada um desses dois aqui transversalmente. Um ponto bem definido, função do T. Ok? Então, você pode calcular o ciclo, certo? Enquanto T é diferente de zero, você tem os dois pontos aqui. Não tem o que discutir. Mas quando você faz T igual a zero, você ganha um ciclo de comprimento 3. Não posso fazer nada, é só fazer as contas aqui. Você chegar aqui na conta que está sendo feita e fizer T igual a zero, o ciclo que você ganha
é 3 vezes o bico. Tá? Então, apesar da interseção ter a dimensão correta, essa multiplicidade que apareceu aqui, você tem que dizer que ela está errada. Porque você estava vindo com 2 pontos distintos e fazendo um limite. Qualquer teoria de interseção decente, você vai querer que esse 2 permaneça no limite. E é o que a teoria de Fulton faz. Tá? Isso não é evidente de jeito nenhum, mas é o que faz. Então, nem sempre você pode definir a multiplicidade de interseção calculando o comprimento. Então, no caso aqui, o Z0 tem comprimento 3, apesar de eu não ter definido ainda o que é o índice de interseção. Tá? Mas tem que ter aparecido 2 aqui. Então, essa definição que você vai para o cone normal, não sei o que, coisa e tal, você vai ganhar o 2 correto. Tá? Então, nas notas que eu distribuí, tem um roteirozinho no exercício, para quem quiser, ou usando uma cola ou mesmo na mão, calcular efetivamente esse comprimento 2 que aparece aqui. Essa atribuição de multiplicidades, tá, é a parte mais sutil de teoria de interseção. Se você se remontar a quem primeiro fez isso algebricamente em termos modernos, foi o Serre. Tá? Ele definiu isso aí como uma característica de Euler. E para mostrar que essa característica de Euler satisfazia o que você espera de índice de interseção, tá? Custou um lecture notes, praticamente. Acho que é o lecture notes número 5 ou 11, um dos primeiros lecture notes, que é aquele álgebra local em multiplicité do Serre. Em particular, você quer que esses índices de interseção sejam robustos o suficiente para valer o que se chama o princípio de continuidade. Você quer conservação do número, como se dizia classicamente, né? Esses 2 pontos que vêm como função de t, o índice de interseção no final tem que ser 2 para refletir que é limite de 2 distintos que estão rolando aí. Isso é o que acontece com a construção pelo cone normal. Então, cada componente irredutível da dimensão correta se chama de componente própria. Tá? E é evidente que esse ciclo de interseção vai ser soma de ciclos da dimensão correta, com certos coeficientes aqui. Tá? Isso aqui é um ciclo de dimensão K menos L, ele se escreve como combinação de ciclos irredutíveis de dimensão K menos L, e, por definição, esse coeficiente que aparece aqui, ele é bem definido. Ele é bem definido porque isso aqui é um ciclo num grupo que não tem relações, você está na dimensão máxima. Ok? E aparece, caindo do céu, uma definição de índice de interseção. É o quê? É o que expressa a combinação. Ok? Então, esses índices aqui estão bem definidos. E você pode definir isso como sendo uma multiplicidade. Tá? A multiplicidade de interseção. Então, aquela que a gente define quando faz teorema de Bézout para curvas planas, pega um ponto e 2 equações e define aquele índice. Lá o naive funcionava, que era calcular o comprimento do quociente. Aqui é bem mais sofisticado. Você vai para o cone normal, tem o fibrado normal, isso me dá na base uma certa combinação na dimensão correta, que é K menos R. Cada coeficiente que aparecia aí, não, por definição, isso aqui é o índice. Parece desonesto, mas, enfim, do ponto de vista matemático, é absolutamente válido, porque essa combinação está combinando coisas que não têm relações. Então, só pode, a combinação, os coeficientes são únicos. Okay? Lembra, é um grupo gerado, é um grupo livre, é grupo abeliano livre, isso aqui. Então, os coeficientes são univocamente determinados.
Então, é anticlimática essa definição, né? Passa a ser bacana quando você tem fórmulas para isso. Para dar fórmulas para isso, você precisa de condições. Em geral, se você pegar a definição naive, que é calcular comprimento, aquele 3 que eu calculei ainda há pouco, entre aspas, está para te dizer, olha, não faz assim porque está errado. Tá? Essa construção aplicada àquele exemplo vai dar 2 naquele ponto. Esse número tem alguma coisa a ver com as multiplicidades, essas que se fazem em ordem computativa? Sim. Sim, eu vou comparar com elas. Tá? Vou comparar. Em geral, dá uma desigualdade. Tá? Como a gente viu naquele caso 3 e 2. No exemplo, eu tentei fazer dois pontos, dois planos, 2 a 2 em A4 se encontrando por um bico. Bom, em geral, cada componente irredutível da interseção física, daquele dado de interseção física, era em dimensão pelo menos K menos R, porque você está no ambiente de dimensão K, pôs R equações, cada uma cai no máximo de 1, mas pode cair de menos, porque não precisa ser sequência regular lá em cima. Essa desigualdade aqui é completamente elementar. Agora, se você pegar uma componente própria, o I dizer que acabei de definir na transparência anterior é menor do que o comprimento, que é aquele que você calcula querendo imitar o caso de Bezout, que é o caso naive, é o caso sem sofisticação. Certo? Então, em geral, vale essa desigualdade aqui. Ah, mas às vezes vale a igualdade. Eba, eba, eba. Quando é que vale a igualdade? Você quer que o W permaneça sendo dado por uma sequência regular. Você tinha equações dando uma sequência regular embaixo. Ó, tá? Você olha em V, não precisa continuar regular, mas se continuar, aí bate o índice naive é igual ao índice efetivo. Tá? E de onde é que vem isso? Você vai comparar as álgebras que definem cada um desses objetos. Tá? Pega um componente irredutível, reduz a um aberto e que você joga fora as outras. Tá? Então, você pode supor que tem só uma componente para verificar o que a gente vai verificar. E aí é fácil ver que o cone do aberto é o aberto no cone. Tá? Quer dizer, mais geralmente, se você tem um cone e faz uma mudança de base flat, tá? O pullback do cone do pullback é o pullback do cone. Tá? Em particular, um caso particular de pullback flat é interseção com aberto. A gente sabe disso. Então, a gente tem essa inclusão aqui do cone no fibrado normal, pullback restrito ao aberto. O aberto em que você faz o quê? Você joga fora as outras componentes. A gente está centrando a conta aqui numa componente irredutível, W. Ok? Então, essa inclusão aqui implica a desigualdade. Veja, o cone tem sempre dimensão igual à do ambiente. Ok? E esse N, você está colocando uma fibra de dimensão R em cima da base Z. A Z era o que sobrou, é a componente que sobrou na interseção física. E dessa desigualdade aqui a gente tira a desigualdade dos índices que apareceram lá em cima. Então, agora a gente vai estar na situação
em que o W também é dado por uma sequência regular, quer dizer, a sequência permanece regular. Essa notação 0 e 1 aqui é a notação anterior, em que você está fazendo interseção, restringindo ao aberto, em que você joga fora as outras componentes. Então, como é restrição ao aberto, faz sentido você fazer pullback de ciclos, né? Porque isso aqui é um mapa plano. E é fácil ver a definição que restringir um aberto, depois de fazer a interseção, você poderia ter primeiro restringido ao aberto e depois fazer a interseção. Essa igualdade aqui. E, consequentemente, os índices vão ser iguais. Isso aqui permite reduzir ao caso em que Z é a única componente, lembrando que esse Ozinho aqui em cima significa joga fora as outras componentes, centração em Z. E aí o que resulta é que esse fibrado restrito a Z é a única componente de N e de C, porque N e C são iguais. Tá? Eu suponho que eu tenho uma sequência regular, então aquele cone normal é o próprio fibrado normal. Tá? Então, isso mostra uma das implicações, né? Então, a gente viu aqui informações de como é preciso fazer um arrodeio para ter índices de interseção que se comportam bem e comparar esse índice de interseção com o índice de interseção ingênuo, que é tomar apenas comprimento da interseção física. Tá? Então, tem o caso de índice de interseção 1. Assim, eu já me referi ao fato de que é um caso em que o índice é igual ao naivo, quando o ambiente é com Macaulay e as dimensões são corretas. É bom ter em mente que aquela história de que a dimensão cai no máximo de R. Lembra? Eu escrevi maior ou igual que o K menos R, né? Eu tenho uma coisa de dimensão K, aí você tem R equações, aí faz o maior ou igual. Isso aqui, em geral, não vale. Ok? E está aqui um exemplinho em que você vê que não vale. Exemplo explícito, em que você usa a quádrica, que é um cone, né? Isso aqui é a quádrica afim. Ok? É bom a gente ter um critério de multiplicidade 1. O que a gente espera acontece? Quando é que você espera que o índice de interseção seja 1? Com transversalidade. Tá? Então, se o anel local do ambiente no candidato a componente da interseção para ter índice 1, tá, ok? Então, se você quiser que o índice seja 1, então o A, que é o anel local do ambiente, ele vai ter que ser regular. E aquele J, que são as equações da interseção física em V, tem que ser o ideal maximal. Tá? Então, isso é uma verificação simples. E vale a recíproca quando você tem uma variedade. Tá? Então, isso aqui são generalidades.
E vamos ao último ponto, que é, digamos assim, o ponto mais sutil da história toda, que é a deformação ao cone normal. A gente quer mostrar, a exemplo do que a gente fez com interseção com divisor de Cartier, ele mostrou que interseção com divisor de Cartier preserva a equivalência racional. Se você tiver um ciclo racionalmente equivalente a zero e fizer C1, o C1 estava bem definido por isso. Divisor de Cartier contra um ciclo racionalmente equivalente a zero, isso aí dá racionalmente equivalente a zero, e era consequência da comutatividade da interseção de divisores de Cartier. Que vai acontecer uma coisa semelhante, só que é mais sofisticado. Não precisa fazer deformação ao cone normal. Tá? Então, primeiras generalidades. Você pega ciclos de dimensão M na nossa V, que tem dimensão pura K. Então, você tem um mapa, tem um homomorfismo bem definido, que vai de ciclos de dimensão M para ciclos de dimensão M menos R, fazendo o ciclo de interseção. Tá? Você define nos geradores, que são variedades irredutíveis. Tá certo? Fazendo um índice de interseção. Então, o que a gente vai querer mostrar é que esse homomorfismo passa ao quociente por equivalência racional. Quer dizer, aqui eu estou pegando um Z típico, faço a interseção de Z contra X, X regularmente imerso no Y e coisa e tal, Z componente irredutível de V mapeando para Y também. Vai querer mostrar que isso aqui preserva a equivalência racional. Consequentemente, você pode passar o quociente e ficar com um homomorfismo bem definido a nível dos grupos de Chau. Tá? Vou dar uma ideia da demonstração. Então, vamos lembrar aqui na nossa construção, você tem que fazer o cone normal, que tem sempre dimensão pura igual à dimensão do ambiente. Então, eu estou substituindo esse homomorfismo aqui do ciclo de interseção, voltando uma etapa e definindo diretamente em termos dos cones. Lembra como é que foi a história? Né? O ciclo de interseção, você fazia o cone e pegava o representante do cone na base. Então, aqui eu estou dando um mapa diretamente em função dos cones. Tá? E se você pega esses cones aqui e manda para a base, isso é o que a gente tinha antes, usando o fato de que o grupo do espaço total do fibrado vetorial é igual, é isomorfo ao grupo de Chau da base. Essa composição aqui era aquele mapa que a gente definiu usando o índice de interseção. E o ponto crucial é mostrar que a este nível que a gente subiu, em vez de fazer as contas na base, subiu para o espaço total de N, a esse nível aqui, a equivalência racional é preservada. De novo, o caso de quadrimensão 1 é o caso que a gente discutiu para divisores de Cartier efetivo, etapa já vencida. E o caso geral usa a técnica de deformação ao cone normal, que é importantíssima. Entre outras, é com essa técnica que o Fulton e o Macpherson provaram a generalização do Grothendieck, Riemann-Roch, etc., para variedades singulares também. Tá? A conta é feita passando uma deformação ao cone normal.
Então, vou enunciar. E com isso, teremos material bastante para nos ocupar e acostumar com essa sopinha de letras até a próxima aula, que aí, efetivamente, vai ser a última sobre teoria de interseção clássica. Então, o que é deformação cone-normal? Lembra que eu prometi falar de um M, na verdade, de um M-til? O M aparece aqui. Pega W, subesquema. Esse W está fazendo o papel daquele W do diagrama básico que eu me referi umas 200 vezes aqui. Faz cartesiano a 1, então a gente tem uma variável extra aqui. Tem a projeção para 1. Okay? E a gente vai construir o mergulho disso no M de W em V a ser explicitado. Então, veja, esse psi é uma imersão fechada. Tá? Então, para cada Tzinho que eu pegar aqui, na fibra, você vai ter uma imersão fechada de W no M índice T, na fibra de M sobre T. Então, eu tenho uma família de imersões fechadas. O que eu vou querer é que no limite, quando você fizer T igual a 0, essa imersão seja a que bate no normal, como seção nula. É a deformação ao cone normal. Tá? O psi, nos espaços totais aqui, é uma imersão fechada. Plano, esse φ é plano de dimensão relativa, dimensão de V. V era a dimensão pura K, onde o W vivia. Para T diferente de 0, essa imersão é isomorfa àquela inclusão que a gente tinha. Não mexeu nada. É incrível isso, né? Está para todo T, está com o modelo, mas quando você faz T igual a 0, o modelo muda. Tá? Então, para T diferente de 0, essa inclusão de W em MT, que é a fibra de M sobre esse A1 aqui, para T diferente de 0, o M é exatamente V, não mexeu com V. Tá? A gente conhece mapas assim, né? Que é isomorfo para tudo quanto é canto, exceto onde não deve, porque ali você explodiu e apareceu uma coisa excepcional. É assim que vai ser feito. Tá? Na fibra especial, que para T igual a 0, esse psi0 aqui faz aparecer o mergulho de W, não como ele estava aqui em V, mas agora como a seção nula do cone normal. O complemento do cone M é o que está parado, é V cartesiano a 1 menos 0. Então, para T diferente de 0, a gente fica com mergulho de W em V. Para cada subesquema de dimensão pura que você pegar aqui em V, essa construção que está sendo feita aqui geral, para um W em V, essa construção aqui, para Z interseção W em Z, é um subesquema que corta o cone de W em V, onde você espera, que é fazendo a interseção na base do cone. Então dá a impressão que é missão impossível construir isso, né? Mas não é. Você vai simplesmente fazer uma explosão em W cartesiano. Você vai pegar o V cartesiano a 1, pega aí dentro W cartesiano 0 e faz essa explosão. E se você correr a construção,
dá exatamente essas propriedades que a gente tem aqui. Mas vamos fazer de conta que a gente aprovou o lema e ver que ele é útil. E mostrar como é que daí a gente ganha a invariância do esquema de interseção por interseção completa local por equivalência racional. Então, você olha para o mergulho de C em M, que é o que a gente acabou de ver como é que vai ser feito. Aí tem um aberto complementar, que vive dentro... Aqui é aquele cartesiano A1. Aqui eu escrevi O1, Deus sabe por quê. Mas é a mesma coisa que aquele A1 que tinha aqui. Acho que eu redefini a macro aqui e apareceu... É como fibrado vetorial, depois turno mesmo, trivial, né? Você tem esses mapas naturais. Então, lembrando de novo, você tem um W em V. Eu vou colocar isso aí para variar numa família, fazendo cartesiano contra um A1, que eu vou colocar aqui, que fora do zero, o que eu tenho é o mergulho antigo, e em cima do zero vai aparecer uma mágica. Então, a gente tem esse diagrama aqui, que a gente lembra dos tempos de excisão. Aqui é restrição ao aberto, aqui é a inclusão do fechado complementar. Então, se olhar isso aqui com paciência, que eu não tenho mais, vai ficar para a próxima aula. Tá? Acho que é uma pausa boa, um lugar bom para fazer uma pausa, para dar tempo de digerir essas coisas. Então, eu construo um diagrama no qual a invariância por equivalência racional fica absolutamente cristalina. Só não é claro que o que eu fiz aqui é o que foi prometido. Então, eu tenho uma coisa que preserva a equivalência racional, só que eu tenho que mostrar que isso é o que eu queria. Tá? É uma conta que vai ser feita. Tá? E essa conta é usando a deformação ao cone normal. E a gente para por aqui. Então, só para voltar à programação do curso, vou parar a gravação já, de todo jeito. Tá? A próxima aula, pelo menos o comecinho dela, é a última sobre teoria de interseção clássica, digamos assim. Vou fazer um resumo resumidíssimo do que precisa. E aí a gente volta para BOT, tá? E dá, digamos assim, dá um fecho conforme mais ou menos prometido para o curso. Então, onde é que... Para a gravação, acho que é aqui, né? É ampliando isso aqui, talvez. Então, é no more, né? More, I want less. Stop recording. Uai, não estava gravando, é isso?